um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco que não me vereis, e outra vez um pouco que ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos derrame sobre nós a Tua graça, meu Deus, para o entendimento do texto, e não só para o entendimento do texto, mas que o Teu Espírito Santo, de uma forma poderosa, venha falar aos nossos corações de maneira impactante, para que depois desta mensagem haja transformação de caráter em nossas vidas. Seja conosco, nos fortalece, nos consola, nos exorta e glorifica o Teu nome através desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, semelhantemente ao período do primeiro século da igreja cristã, em nossos dias nós temos presenciado algumas teologias que nós com muita tranquilidade podemos caracterizá-las como heresias. Essas teologias, podemos citar a teologia da prosperidade, a teologia triunfalista, teologia da libertação. Vou dizer aqui rapidamente, de maneira breve, por que nós rejeitamos essas teologias. Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil rejeita, por exemplo, a teologia da prosperidade? Porque nós entendemos, meus irmãos, que apesar da Bíblia falar sobre prosperidade, especialmente no Antigo Testamento, onde a dispensação da graça se demonstrava através de bênçãos materiais, apesar disso, nós entendemos e percebemos que o tema de riquezas e prosperidade não ocupa um lugar de centralidade nas Escrituras. Ademais, a despeito disso, de fato, nessas teologias há erro hermenêutico e, quando não, intenções erradas de muitos pregadores que têm como objetivo desviar a atenção dos fiéis para que possa extorquir estes fiéis, muitas vezes ingênuos. Uma outra teologia que nós rejeitamos também, teologia triunfalista. O que é a teologia triunfalista? A teologia triunfalista, meus irmãos, é aquela teologia que tanto nos sermões, pregações, como nos cânticos, tudo é voltado para o homem, para a exaltação do homem, para as promessas. Deus ele vai cumprir as promessas em sua vida, e essas promessas está falando de riqueza, está falando de prosperidade, está falando de restauração material, e tudo em torno do triunfo humano. Isso fica evidente em muitas pregações, fica evidente em muitos cânticos, teologia triunfalista que exalta o homem. Nós também rejeitamos porque nós não percebemos isso nas Escrituras como centralidade. Uma outra teologia que nós rejeitamos, teologia da libertação. Essa teologia da libertação ela é tanto católica, mas ela também tem o viés evangélico através da missão integral. Essa teologia, meus irmãos, enfatiza que um dos principais, se não o principal alvo de Jesus ao vir para a Terra é se tornar um libertador político, né? E aí nós percebemos muito da Igreja Católica envolvida com política, e uma ala da Igreja também protestante evangélica envolvida com discussões políticas, entendendo que Jesus veio como libertador político. Nós não enxergamos assim. E a Bíblia não mostra, apesar da Bíblia falar do nosso respeito para com as autoridades, a Bíblia não demonstra isso como centralidade nas Escrituras. Então, o que é central nas Escrituras? O que é central no ministério de Cristo? O que é mais evidente de maneira constante nas Escrituras Sagradas, meus irmãos? A salvação. Isso sim é central, tanto nas Escrituras como na vida de Cristo, no ministério de Cristo, na missão de Cristo. No nome de Cristo.
O nome de Jesus significa isso, Salvador. Está escrito em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, que ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então a salvação, meus irmãos, ocupa um lugar central nas Escrituras. Um lugar de centralidade nas Escrituras. Jesus não veio para ser um libertador político, Jesus não veio para nos dar dinheiro, ele veio para nos livrar do inferno, ele veio para nos dar salvação. Isso é central nas Escrituras, isso tem que estar constantemente nos nossos louvores e em nossos lábios, exaltando a Deus por tão grande salvação. Esse texto que nós lemos agora, meus irmãos, trata disso, trata da centralidade da salvação. Os discípulos, tal qual muitos cristãos hoje, ou que se dizem cristãos não percebiam a centralidade da salvação em toda a Escritura, especialmente no ministério de Jesus Cristo. Eles ficaram confusos, eles não entendiam, porque da mesma maneira que há cristãos hoje que esperam que o evangelho se resume a dinheiro, a questões materiais, na época os discípulos achavam que a missão de Cristo, a missão do Messias, se resumia ao triunfalismo da vinda de um reino messiânico materializado, onde iria destronar o Império Romano, iria libertar o povo daquela escravidão. E de repente vem um homem humilde, filho de carpinteiro, montado num jumentinho. Esses discípulos se decepcionaram, se frustraram, e a sua frustração, a sua tristeza iria aumentar. O versículo de número 20 deixa isso muito claro: em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis. Por quê? Porque eles se frustraram em sua expectativa a respeito do Evangelho, com respeito ao Messias, especialmente com a morte de Jesus, uma morte tão humilhante que nem um cidadão romano poderia experimentar essa morte, que é a morte de cruz. Então eles se frustraram, se entristeceram. Eles não entenderam a centralidade da cruz, não entenderam a centralidade da salvação nas Escrituras e na vida de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele começa esse discurso do versículo 16, ele já está apontando para aquilo que é central no ministério dele e na vida cristã. O que é central? A salvação. E a salvação, meus irmãos, ela se revelou e se cumpriu através de 3 etapas principais: a cruz de Cristo, que é a sua morte, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo até o Pai. Isso fica evidente no texto. O versículo de número 16 fala sobre isso. Versículo 16 diz: um pouco e não mais me vereis. Está falando da morte dele. Está falando da morte que seria por um pouco, quando ele fala um pouco, por breve tempo, esse período de morte, de sofrimento, de expiação. Ele está dizendo: vocês não vão me ver daqui a pouco, daqui um pouco. Por quê? Porque ele iria de fato para a cruz, para a sua missão. Mas também ele fala a respeito da ressurreição, versículo 16. Outra vez um pouco e ver-me-eis, ou seja, vocês vão me ver de novo depois de um pouco período de tempo. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo é o que deve ocupar o lugar de centralidade no ministério de Cristo, nos evangelhos e nas Escrituras. Versículo 17, finalzinho do versículo 17. E vou para o Pai. Os discípulos estão perguntando: o que significa isso, vou para o Pai? A ascensão de Cristo até o trono de Deus, até o Pai, isso também faz parte, esse evento faz parte da salvação, dos aspectos fundantes ou fundamentais da salvação, porque a ascensão de Cristo trouxe, na verdade, meus irmãos, a vitória sobre Satanás, como nós veremos daqui a pouco. Isso significa, então, que a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo ocupam o lugar de centralidade no ministério de Jesus e nas Escrituras Sagradas. Portanto, se ocupa o lugar de centralidade, isso é muito mais importante do que nossos problemas pessoais, que Deus pode resolver, mas muito mais importante do que isso é a salvação em todos esses aspectos. Nós traremos aqui, meus irmãos, nesse texto, as razões por que a salvação ocupa o lugar de centralidade no Evangelho. As razões da centralidade da nossa salvação. O primeiro motivo por que a salvação ela ocupa o lugar de centralidade, meus irmãos, é porque ela produz livramento, como nós dissemos. Um pouco aponta para a cruz de Cristo, versículo 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis? Está falando da morte de Cristo, está falando da cruz de Cristo, que faz parte de uma maneira fundamental da nossa salvação, porque por meio da morte de Cristo que vem a nossa justificação. Está escrito de fato, meus irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 1 a respeito disso: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa paz com Deus, a reconciliação, a justificação, a propiciação de Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, onde ele diz que Cristo foi a propiciação para os nossos pecados. Isso significa que
a morte de Cristo na cruz proporcionou, meus irmãos, de fato, a justificação, reconciliação, redenção e propiciação, nos livrando da condenação. E o que é mais importante para nossas vidas? A resolução dos nossos problemas pessoais. Talvez você veio para cá pedindo para que Deus resolva seus problemas pessoais, e pode ser que Deus, na sua misericórdia, te atenda e resolva seus problemas pessoais. E, de fato, se tem uma coisa que nos incomoda, são nossos problemas pessoais. Nossas angústias, nossas tristezas, nossas lágrimas. Como os discípulos também tinham um motivo para isso. Eles iriam chorar, eles iriam lamentar. E o mundo iria se alegrar com a morte de Cristo. O mundo aqui significa os ímpios, especialmente ímpios judeus e alguns romanos. Muitas vezes nós vivemos assim, lamentando, chorando, depressivos, ansiosos, e olhamos para o lado, o mundo está se alegrando, curtindo a vida, de vento em polpa, e nós sofrendo. Mas será que Deus não se preocupa com nossas vidas? Ele se preocupa. Mas Ele nos dá algo muito maior do que a solução de nossos problemas terrenos. Ele nos dá a solução da vida eterna, nos livra do inferno, que é algo muito maior. Mas isso não nos alegra suficientemente. Esta notícia de que Jesus nos livra do inferno deveria fazer nós saltarmos de alegria como bezerros na estrebaria, mas isso não acontece porque nós somos carnais e terrenos, como esses discípulos. Nossas mentes, nossas visões estão presas ao nosso umbigo e esta terra carnal e pecaminosa. Nós não conseguimos olhar com olhos espirituais da fé. Nós não vivemos pela fé como deveríamos. O justo viverá pela fé. Os discípulos passaram a enxergar desta forma. Mas falar de salvação passou a ser tema doutrinário de teologia, não passou mais a ser tema de alegria no meio da igreja. É um estudo teológico. Meus irmãos, salvação significa o destino da sua alma, significa que ao invés de ir para a condenação ao inferno do lago de fogo, Ele vai te levar para a glória. Isso deveria ser motivo para você se alegrar, para nós nos alegrarmos, mas de fato nossos olhos terrenos estão presos às nossas picuinhas e necessidades materiais. Porque produz livramento. Esse é o primeiro motivo, porque a salvação ocupa um lugar de centralidade. Livramento da condenação, livramento da morte, o versículo de número 17 fala sobre isso. O versículo 16 e 17, um pouco não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, outra vez um pouco, e eles irão vê-lo de volta novamente. Quando? Na ressurreição. E por que a ressurreição diz respeito à nossa morte, à vitória sobre a nossa morte? Porque a ressurreição de Cristo foi de fato a porta de entrada. Ele é a primícia dos que dormem. Foi necessário Jesus morrer e ressuscitar primeiro para garantir a nossa ressurreição final. Isso significa garantia sobre a vitória sobre a nossa morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? De fato, nós somos mais que vencedores por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos por isso. Nós damos graças a Deus por isso, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos acesso a Deus e vitória sobre a morte. Em que sentido? Ainda, aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Viverá. Por isso que velório de crente é esquisito para o mundo. Velório de crente é esquisito para o mundo. Uma pessoa que não é crente chega no velório de crente e está os crentes cantando louvores. O ímpio não entende isso. Da onde vem essa paz? Essa paz que nuda minha alma, de onde vem? Não vem das circunstâncias, porque nós não olhamos as circunstâncias. Nós olhamos o amor de Cristo que nos garante a vitória final sobre a morte. De fato, meus irmãos, as razões da centralidade da salvação. O objetivo desse sermão é para que você, ao terminar o culto, você saiba o quão importante é a salvação em nossas vidas e nas Escrituras e no ministério de Cristo. A primeira razão é porque ela produz livramento, o livramento da condenação através da morte de Jesus, livramento da nossa morte através da ressurreição de Cristo e livramento do diabo, das mãos do diabo, do poder do diabo através da ascensão de Cristo. O final do versículo 17 diz, os discípulos perguntam, o que quer dizer isso? Vou para o Pai. Capítulo 14 de João, versículo 1 a 3, ele fala sobre isso, eu vou preparar a morada. O que isso tem a ver com Satanás? Meus irmãos, nós temos que nos lembrar que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Satanás aparecia de quando em quando na presença de Deus para acusar os crentes. Na verdade, ele aparecia para prestar contas junto com os demais anjos que têm que prestar contas ao Pai, a Deus. E nessa ida até Deus para prestar contas, ele aproveitava para acusar os crentes. O que mudou no Novo Testamento? Com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo ao Pai, onde se cumpriu a palavra de Cristo, toda a autoridade me foi dada para pisar escorpiões e serpentes, referindo-se não a animais, mas ao diabo.
Isso significa que a subida de Cristo ao céu nos garante, então, poder sobre Satanás, nos liberta das mãos do diabo, porque está escrito, de fato, em Efésios capítulo de número 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente em Cristo Jesus, nos libertando do império das trevas, do poder de Satanás. Está escrito também, meus irmãos, em Apocalipse capítulo de número 12, versículo 6, que o menino que nasceu daquela mulher que estava sendo perseguida pelo dragão, nasceu esse menino e ele foi arrebatado até Deus. No momento em que ele foi arrebatado até Deus, é interessante, coincidentemente, da perspectiva humana, mas não é uma coincidência, com o arrebatamento do menino até o céu, que é Jesus, a ascensão de Cristo, Miguel, ele combateu contra o anjo, contra Satanás, expulsou Satanás do céu. Mas Satanás não habitava no céu, mas ele tinha acesso à presença de Deus para acusar os crentes. Isso significa que uma vez que Jesus subiu ao céu, ele acabou com a festa do diabo. O diabo não pode mais nos acusar perante Deus. E não somente isso, ele não pode mais possuir um verdadeiro crente. O diabo não pode mais entrar na casa que já está cheia do Espírito Santo, que somos nós. O diabo não pode mais nos raptar, nos sequestrar para ele, como está escrito em 1 João, capítulo de número 5, versículo 18. O maligno não lhe rapta, não lhe sequestra. Nós não estamos mais sob o poder de Satanás. A ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao Pai nos garantiu essa vitória sobre Satanás. Por isso, a salvação ocupa um lugar de centralidade. Por que a salvação? Quais são as razões da centralidade da salvação? A primeira razão, porque ela produz livramento. Nos livrou da morte, nos livrou da condenação e nos livrou do diabo. A segunda razão, meus irmãos, é porque a salvação ela produz alegria. Uma alegria intensa. Essa alegria intensa, meus irmãos, ela foi simbolizada através de uma metáfora da mulher grávida. Versículo de número 20 e 21. Em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora ele passa a fazer a metáfora. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Ou seja, a alegria foi tão intensa de ter um menino, que fez ela esquecer da intensidade da dor do processo de ter um menino. Versículo 22. Assim também, assim da mesma forma, semelhantemente, agora vós tendes tristezas, porque Jesus falou dessa tristeza dos discípulos, porque os discípulos sabiam que o mestre estava para morrer. Mas outra vez vos verei na ressurreição, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ou seja, quando eles entenderam a salvação, a morte de Cristo, a ressurreição, eles entenderam, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e iluminou as suas mentes. E eles passaram a entender a salvação. Então eles experimentaram uma alegria intensa, tal qual uma mulher, depois de ter à luz um bebê, sente essa alegria intensa. Então, meus irmãos, a salvação, um dos resultados dela é que ela produz uma alegria intensa em nossos corações. A pior coisa para um crente verdadeiro é perder essa alegria. E muitos crentes, às vezes, perdem essa alegria, denominada alegria da salvação, da qual o rei Davi, descreve no Salmo 51. Ele pecou contra Deus, mas o pecar somente não faz tirar essa alegria. Mas o persistir no pecado e, de fato, ser insensível à voz do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com Davi, a ponto de apagar o Espírito Santo. E ele disse: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. É uma alegria intensa. Somente aquele que teve um encontro com Cristo sabe de que alegria o texto está falando. E ela é uma alegria incondicional, não depende das circunstâncias. Por isso ela é permanente. Versículo 22, o finalzinho diz: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por que ninguém pode tirar? Se você tiver os olhos fixos na salvação, na cruz de Cristo, se você tiver uma visão madura da salvação, ninguém poderá tirar a sua alegria. Porque o crente maduro, o crente que tem uma visão madura da salvação, ele não vive pelas circunstâncias, ele não depende da solução dos seus problemas para ser alegre e feliz. Tem pessoas aqui dentro que estão esperando que seus problemas sejam resolvidos para serem pessoas felizes. Quando Deus resolver meu problema financeiro, quando Deus resolver meu problema no casamento, quando Deus resolver meu problema de saúde, sim, eu vou ser uma pessoa plena. Você já é infeliz e nada vai mudar, você vai continuar infeliz se você não encontrar Jesus em sua vida. Somente a alegria da salvação produz uma alegria plena e incondicional. Por que incondicional e permanente? Os discípulos entenderam isso. É tanto que eles apanharam, foram açoitados, e depois de uma surra
que eles levaram dos fariseus, o que aconteceu? Eles saíram saltando de alegria. Ou eles entenderam a salvação ou eram loucos, ou as duas coisas, de acordo com a Bíblia. Então, meus irmãos, somente um crente que entende a salvação com maturidade poderá experimentar essa alegria. E se você, mesmo estando dentro da igreja, sendo membro de uma igreja evangélica, não está sentindo, não experimenta esta alegria, dobre seu joelho e curve a sua cabeça no chão, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus para que Deus te conceda esta graça. Mas pague o preço para isso. Como? Busque a Deus com muita oração e muita palavra. Porque se é algo valioso, tudo aquilo que é valioso, o preço é alto. Mas, pastor, não é de graça, a salvação é de graça, a alegria da salvação é de graça, mas uma vez que você perdeu a alegria da salvação por causa da sua teimosia de pecado constante e insensibilidade, você tem que pagar o preço para voltar a sentir de novo essa alegria da salvação, que foi o que aconteceu com Davi. Meus queridos irmãos, as razões da centralidade da salvação. A primeira razão da centralidade da nossa salvação é porque ela produz livramento. A segunda razão da centralidade da nossa salvação é porque ela produz alegria. A terceira razão da centralidade da nossa salvação é porque ela produz conhecimento. Versículo de número 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Que dia ele está falando? Alguns teólogos acham que está falando da volta de Cristo ao final, mas na verdade ele está falando daquela outra vez que os discípulos o verão. Outra vez ainda, ver-me-eis. Que vez é essa? A ressurreição. Depois que Cristo ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles entenderam, abriram-se os olhos espirituais e entenderam a salvação. É nesse sentido que eles obtiveram o conhecimento completo da revelação de Deus, do mistério que outrora estava escondido, que agora foi revelado, que é o mistério do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é um mistério que estava escondido. Agora não existe mais mistérios. Algumas igrejas por aí falam muito em mistério. Mistério, mistério, eita, mistério, é mistério, é mistério. Meus irmãos, acabou. Se você acha que agora ficou sem graça porque acabou o mistério, não ficou sem graça. Agora que a graça foi, de fato, evidenciada e exaltada e superabundou a graça. Porque não há mais mistério. Tudo foi revelado, aquilo que estava escondido. Foi revelado e os discípulos entenderam. Por isso que está escrito na primeira carta de João, capítulo de número 2, que nós temos o conhecimento que vem do santo. Não é necessário que ninguém nos ensine. Não está falando da didática do ensino das Escrituras. Ele está dizendo que não é necessário que alguém venha abrogar para si o título de profeta que vem te iluminar como um conhecimento novo das Escrituras, como algo novo que ninguém nunca disse a respeito de Deus. Na verdade, nós já temos a revelação completa. Nós já temos esse conhecimento. A salvação que significa a morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, desvendou, descortinou todo esse processo salvífico que estava outrora escondido e foi prometido no Antigo Testamento. Portanto, nós temos, de fato, conhecimento, pleno conhecimento da obra do Messias, pleno conhecimento da salvação em si e pleno conhecimento da escatologia de Cristo. O que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Nós agora temos pleno conhecimento, inclusive, dos eventos do fim. Nós não seremos pegos de surpresa com respeito aos eventos do fim. Por isso, nós conhecemos. A salvação produziu isso. Por isso que a salvação ela é central nas Escrituras. Não é teologia da prosperidade, nem triunfalismo, nem teologia da libertação, nem de missão integral. Mas a salvação, sim, ela é central. Porque ela produz alegria, porque ela produz conhecimento, porque ela produz livramento. E, finalmente, porque ela produz relacionamento com Deus. Uma vez salvo, nós temos acesso ao Pai. De fato, está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é acesso à sua presença. Hebreus 4,16 diz, aproximemo-nos junto ao trono da graça, com sincero coração, Hebreus 10,19, em plena consciência de fé. Romanos capítulo 8 diz que nós recebemos agora o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Está escrito em 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 e 2, que nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, que é bem-aventurado aqueles que são chamados filhos de Deus, que são aqueles que creem de fato em nome do Senhor Jesus Cristo. Como filhos de Deus, nós temos então alguns benefícios desse relacionamento paternal. E um dos benefícios, de fato, é ter um relacionamento com alguém que lhe é provedor. Nosso Deus é um Deus provedor. Versículo 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa
ao Pai. Veja que Jesus aqui ele não falou ao meu Pai. Quando ele fala ao Pai, ele está generalizando para todos os crentes. Ao Pai de vocês. Ele vos considerar em meu nome. Ou seja, todas as bênçãos espirituais e materiais que Deus nos concede é por causa da obra propiciatória de Cristo. Em meu nome significa isso. Quando nós oramos em nome de Jesus, não é um passe de mágica, não é um código secreto. Pastor, mas se eu terminei a oração e esqueci de falar em nome de Jesus, Deus não vai me ouvir? Depende. Se o seu coração estiver confiando que Ele vai te responder por causa do que Cristo fez na cruz, Ele vai te ouvir. Você citando ou não a expressão em nome de Jesus, porque tem muita gente que cita e é da boca para fora, e não é, de fato, com a convicção da cruz de Cristo. Nosso Deus é um Deus provedor, como o nosso Pai que Ele é. De fato, meus irmãos, essas são as razões da centralidade da nossa salvação. Por que a salvação ocupa um lugar central nas Escrituras? Em primeiro lugar, porque ela produz livramento. Em segundo lugar, porque ela produz conhecimento, alegria e conhecimento. E por último, porque ela produz relacionamento com Deus como nosso Pai. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.